Começando pela leitura da observação, porque alguém postou um vídeo de uma pastora que defende a falsa e diabólica doutrina da maldição hereditária, de que os pecados e o sofrimento que muita gente tem hoje é por conta de pecados de antepassados que eles tiveram que sequer eles conheceram. Tataravós, avós. Então eu coloquei aqui pedindo para evitarem colocar esses vídeos de pastora, até porque nós não acreditamos que existe pastora bíblica. Então eu coloquei aqui. É por isso que a Bíblia proíbe que a mulher seja pastora. Proíbe que ela exerça a autoridade de pastora e do ensino geral da igreja. Ela pode ensinar mulheres e crianças, mas a igreja como um todo, ela é proibida, lá em 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, capítulo 2. O apóstolo Paulo explica porque Deus proíbe a mulher ser pastora e exerça a autoridade dos homens na igreja. Ele parte lá para a época da queda. Ele diz que a mulher, como Eva, está mais sujeita a ser enganada pelo diabo, mais facilmente enganada pelo diabo do que os homens. Os homens também estão, mas as mulheres, através da história, que assumiram a liderança da igreja, elas desviaram a igreja para heresias. Tem a herege que criou a seita da ciência cristã nos Estados Unidos. Tem a Ellen White, que é a papisa dos adventistas, criou a heresia dos adventistas. Tem a Madame Blavatsky, que criou a teosofia, e assim por diante. E quem tem mais promovido essa doutrina maligna da maldição hereditária tem sido as mulheres, a apóstola Valnice Milhomes, que é outra herege, e agora essa tal de Tânia aí, que é outra herege. Então, eu coloco aqui. A maioria das mulheres que assumiram a liderança da igreja a tem desviado para heresias. E as mulheres pastoras agora nos Estados Unidos, no nosso tempo atual, elas estão sendo denunciadas por estar desviando a igreja para aceitar o homossexualismo e o casamento gay dentro das igrejas. Elas são esquerdistas, feministas, revolucionárias. Então, um crente que ama a verdade, que ama a Bíblia, não deveria estar dando ouvido à serpente, a mesma que enganou Eva através dessas mulheres. Então essa mulher aí, essa tal de Tânia, como a serpente, ela está disfarçada de alguém que quer dar uma sabedoria, um conhecimento que a igreja não tem, que as outras igrejas não têm. Ela está ensinando uma heresia chamada de maldição hereditária. Ela diz desavergonhadamente e contradizendo a Bíblia que temos de confessar os pecados dos nossos pais e dos antepassados para nos livrarmos da maldição dos pecados deles sobre nós. Eles pecaram lá, foram amaldiçoados pelos seus pecados, e essa maldição do pecado deles, como um feitiço, vai passando por gerações. É chamado também pecado de geração, pecado de herança. Não existe isso. Então, quando a Bíblia diz que cada um se queixa dos seus próprios pecados e que a consequência do pecado dos pais não passa para os filhos, tem até no Velho Testamento dizendo: o pai comeu fruta azeda, quem vai botar é o dente dele, não dos filhos. O profeta Ezequiel diz claramente: a alma que pecar é essa que morre, é essa que sofre a maldição. Cada alma sofre a maldição por seu próprio pecado, não dos outros. Pode até ser que o pai é um alcoólatra, um idólatra, vai ser amaldiçoado, vai perder tudo que tem. O filho vai sofrer a pobreza, de falta. Mas não é a maldição do pai que está passando para ele. É simplesmente a consequência que o pecado traz para o mundo. Então, ela está dizendo que voltando aqui para o texto,
que essa doutrina diabólica da maldição hereditária é surgida há poucos anos, na década de 70, ou seja, ela tem pouco mais de 40 anos, talvez 50, foi surgido nos Estados Unidos. Eu fiz um estudo completo que saiu em jornais de apologia. Esse site de defesa da fé colocou lá, tanto que tem vários sites, mas eu peguei esse de defesa da fé e coloquei aí para você ir diretamente lá, ou então eu transcrevo abaixo. Então, o pai idólatra, aliás, voltando, quando se fala da maldição do idólatra em Êxodo 20, não é a maldição em si mesmo que passa do pai idólatra para o filho, fazendo com que os problemas da vida do filho não seja por culpa dos seus próprios pecados, mas da idolatria do pai. O pai idólatra é amaldiçoado por causa do seu próprio pecado de idolatria. Pecado esse que ele ensina o filho a ser idólatra. E por isso o filho idólatra vai ser amaldiçoado pelo seu próprio pecado e não do pai. E assim ele vai ensinar o filho do filho. É por isso que eu queria pedir que não postassem vídeo de pregação de pastoras. Nós acreditamos que pastoras são mulheres rebeldes, são feministas, são comunistas, são rebeldes, são hereges. Elas mesmas dizem que não tem base bíblica para a mulher ser pastora, mas receberam, como a Valnice Milhome, recebeu o cargo de pastora por revelação fora da Bíblia. Isso em si já é uma heresia. Aí você diz, a mulher não pode pregar de jeito nenhum? Com certeza pode. Tem muitas missionárias que não pregam como pastoras, que não usam esse título, que não usurparam o cargo de pastora para si, mas pregam como missionárias. E pregam como mulheres, como a missionária Carmita, ela está pregando para as mulheres. Ela não está pregando para a igreja e com o título de pastora. Então, eu vou postar aqui um estudo meu mostrando a heresia diabólica da maldição hereditária. Tem muitos outros autores que também fizeram seus estudos. Essa mulher está ensinando algo diabólico que faz as pessoas não assumirem seus pecados e atribuírem seus problemas do presente ao pecado de antepassados que eles nem conheceram. Abaixo eu vou postar o estudo que eu falei, mostrando que o que essa mulher está ensinando não é bíblico, não é de Deus, é sim do diabo. Inclusive, os pentecostais tradicionais, como a Assembleia de Deus, não aceitam e condenam como heresia a doutrina maligna da maldição hereditária. Aí você tem o link para ir diretamente para o Instituto de Defesa da Fé, o Instituto Cristão de Pesquisa, e eu fui lá, copiei e trouxe para cá, mas só deu para copiar uma parte. Eu vou parar aqui e para a gente começar lá no estudo propriamente dito. Muito bem, deixe-me pegar aqui o estudo. Esse estudo eu fiz há muitos anos atrás. Ele saiu no jornal, em vários jornais cristãos, e mandei fazer a pesquisa sobre maldição hereditária, estudo do pastor Laerta, aí apareceu aqui no Instituto Cristão de Pesquisa, que é famoso em defesa da fé. Então vamos lá. Instituto Cristão de Pesquisa, aí aqui, a falsa doutrina da maldição hereditária por pastor José Laerto. E eu acrescento aqui parte 1, porque no Zap só permitiu um pedaço. Então eu digo, o alvo do nosso estudo será a falsa doutrina do Evangelho da Maldição, que é outro nome, Evangelho da Maldição, que é um dos produtos da confissão positiva, esse negócio que o que você disser afeta o outro, que é uma bruxaria da teologia da prosperidade. Você só pode falar coisas positivas. Se você falar uma coisa negativa do seu filho vai ficar amaldiçoado. É uma heresia, é uma bruxaria isso. As palavras do homem não têm esse poder não, ele não é divino não. Então é chamado de maldição hereditária, Evangelho da Maldição,
que já é um resultado dessa confissão positiva neopentecostal, e que é também chamada de quebra de maldições, ou quebra de pecados por herança, maldições hereditárias, maldição de família e pecado de geração. Tudo isso aqui é uma terminologia dos últimos 50 anos feita por hereges. Então vamos ver conceitos heréticos. Sabe o que é conceito herético? É aquilo que é contrário ao que Deus ensina. Heresia é aquilo que é contrário à verdade. É uma mentira diabólica disfarçada de sabedoria, mas é coisa do diabo. Então, conceitos heréticos sobre maldição hereditária. Vamos começar. Eu ainda estou constipado, gripado, mas eu achei importante colocar esse estudo, porque alguém colocou lá uma tal de Tânia, pastora Tânia, ensinando a confessar os pecados cometidos pelos nossos ancestrais. Aí eu achei que era importante os crentes conhecerem a verdade. Então, eu começo definindo que é maldição hereditária por um dos próprios hereges que ensina isso. Um pastor lá de Minas Gerais, chamado Jorge Linhares. Ele escreveu um livro sobre bênção e maldição. Olha o que esse herege diz. A maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outro, por exemplo, o pai sobre o filho, para causar dano à vida do amaldiçoado. De onde foi que ele tirou esta Bíblia, né? Então, ele continua no livro dele lá, Bênção e Maldição. Ele diz, a maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. Veja aí, dando poder divino às palavras. Ele diz aqui, o Jorge Linhares, prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso de vida de muitas pessoas. Isso é uma heresia. Levando-os a viver completamente fora dos propósitos de Deus. Então ele diz, as pragas se cumprem. Ou seja, um infeliz desse, que é um pastor famoso lá de Minas Gerais, de uma igreja que se dizia batista e ele desviou, e hoje é neopentecostal, ele transformou a igreja num centro de macumba. Porque as pragas se cumprem para macumbeiros. Para cristão não pega praga. Resumindo, essa teoria antibíblica, e depois aqui eu vou citar os criadores dessa doutrina maligna lá nos Estados Unidos, que foi copiada por Jorge Linhares, por Valnício Milhomes, por Bispo Macedo, por toda essa companhia de falsos e malignos pastores. Resumindo, essa teoria antibíblica tem a maldição como entidade em si mesma, como fosse um feitiço. Uma entidade em si mesma que precisa apenas que alguém desencadeie o processo inicial, que é um pecado cometido por uma pessoa num passado remoto ou recente. Depois disso, da pessoa cometer esse pecado, ou pronunciar uma palavra descuidada, uma força maligna passa a agir com total independência. Não leva em conta a responsabilidade pessoal do indivíduo. Agora vamos para os criadores lá nos Estados Unidos, essa Marilyn Hickey, em seu livro Quebre a cadeia de maldição hereditária. Foi de lá que eles copiaram. E Marilyn Hickey, ela diz, mas a maldição da sua terra não foi transmitida pelo pecado pessoal deles, ou mesmo dos ancestrais, mas pelos habitantes anteriores, os índios Sioux. Você nota como o diabo é astuto. Ela conta a história lá de um pessoal que a terra não produzia nada. Então ela diz, é porque essa terra foi amaldiçoada. E não foi nem pelos avós, pelos pais, mas sim pelo que foi feito com os índios, né? Pelo que os americanos fez com os índios há centenas de anos atrás. Então a maldição, segundo a doutrina em questão, ela opera cegamente, atingindo qualquer um ao seu alcance, vai se transmitindo indefinidamente através do tempo,
Nós vimos aí, centenas de anos atrás, alguém pecou e eu vou sofrer 300, 400 anos depois aqui. Vai se transmitindo indefinidamente através do tempo, até que um especialista em quebra de maldições quebre essa maldição e usa como meio receptor e transmissor um local, um objeto, uma pessoa, uma família, uma cidade ou um país. Essa maldição, como uma energia maligna invisível, vai se espalhando. Conforme os milhares de testemunhos que eu li no livro, conforme testemunhos baseados em experiências subjetivas e desmentidas pela Bíblia, porque é uma coisa que os pentecostais têm como característica, as doutrinas deles que diferem das denominações ortodoxas, são baseadas em experiências e não no que realmente a Bíblia diz. E essa aqui, eles botam um monte de gente para dar seus testemunhos. Testemunhos baseados em experiências subjetivas, ou seja, o indivíduo interpreta do jeito que quer e que contradizem a Bíblia. A maldição, em certas circunstâncias, parece operar por si mesma, como um mal invisível que tem personalidade, vontade própria e poder de se autodeterminar. Já em outras circunstâncias, a maldição parece ser uma energia maligna operacionalizada por demônios, que são chamados de espíritos familiares. Essa maldição tem que ser quebrada pela intervenção humana num ritual que difere de especialista para especialista. É como se fosse uma espécie de sessão de descarrego. Os diferentes elementos do ritual da quebra de maldição. Busca de palavras de conhecimento e de revelação. Eles vão procurar palavras, revelação fora da Bíblia, revelações fora da Bíblia, para se descobrir a causa específica das maldições hereditárias. Na busca das causas da maldição, vale até entrevista com os demônios. Marilyn Hickey conta: certa vez expulsamos um espírito mau de uma mulher e perguntamos ao demônio: como você entrou aí? Ele respondeu com alguma coisa jocosa, brincalhona. Então indagamos: por que você está aí? Ele respondeu: porque se eu a peguei, pego também o filho dela. E aquela mulher foi liberta. Então ela está acreditando no que o demônio disse. É doutrina de demônios. A Bíblia fala que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé por seguirem doutrina de demônio. Maldição hereditária é uma doutrina de demônio, até porque os fundadores escutaram o que os demônios diziam. Então, declaração, outra coisa, declaração que não se aceita os problemas, porque são frutos de maldição. Ou seja, o crente não pode aceitar ter problemas. Meu problema é fruto de uma maldição. Só tenho de encontrar um bruxo aí, um feiticeiro da teologia da prosperidade para quebrar. Então, oração a Deus e profissão de fé ao diabo. Veja como é feito. Marilyn Hickey narra um caso desses. Olha como ela fez. Ela disse: amado Pai Celestial, Tu me amas. Tu enviaste Teu Filho para quebrar essa maldição. Tem o Seu nome, nome que protege. Seu sangue me purifica de imediato. Estou liberto pelo sangue. No nome de Jesus, amém. Agora ela instruindo a pessoa, a fazer essa oração. Então ela agora vai se dirigir ao diabo. Agora em voz alta, faço essa profissão de fé. O cara que quer se livrar da maldição hereditária. Satanás, tu e teus maus espíritos do alcoolismo ouviram a oração que acabo de fazer. Tiveste a tua chance, mas o teu poder está quebrado. Em nome de Jesus, a tua maldição está quebrada. Por isso, diabo, afasta-te daqui e não tornes nunca mais. Então você nota aí como isso é diabólico. A Bíblia manda confessar o próprio pecado e não está fazendo aqui profissão de fé a Satanás. É feito, o problema não é culpa do pecador, mas da maldição e do demônio. Por isso que é feito exorcismo com palavra de ordem, amaldiçoando a Satanás, para amarrá-lo e livrar a geração por ele amaldiçoada.
uma das mães, né, dessa doutrina maligna, Marilyn Hickey, essa aqui, pastora, diz: o diabo é o valente. O que temos de fazer a ele? Amarrá-lo. E depois nós lhe tomamos a casa, ou aquela geração. Nós dizemos: ei, diabo, espera um minuto. A minha geração não pertence a você, porque eu amarrei em nome de Jesus. E você não vai fazer isso. É isso que fazemos, rompemos a maldição em nome de Jesus. Agora, como tem crente ingênuo, tolo, para acreditar numa infeliz dessa? Porque ela está desviando pessoas da verdadeira vida cristã, do verdadeiro quebrantamento, do verdadeiro arrependimento, para as pessoas tentarem se livrar através de rituais, tipo macumba. Eles mudaram o conceito de pecado. Pecado passa a ser mais uma coisa que herdamos dos nossos ancestrais e, portanto, nós não somos culpados diretamente, do que uma coisa na qual nós somos responsáveis diretamente. Eles mudam o conceito também de arrependimento. É um arrependimento não bíblico. Ou seja, depois de ser protagonizado e ensinado todo esse confuso e antibíblico ritual acima, Marilyn Hickey, insatisfeita e insegura de sua metodologia, acrescenta a única coisa que era necessária desde o início. Ele diz: o que quebra a maldição é o arrependimento. Então, para que o ritual? Bastaria o arrependimento e nada da invenção maligna acima. Agora, quais são as heresias específicas dessa maldição hereditária? Primeira coisa, você vê o antropocentrismo, ou seja, a centralização no homem. Não é em Deus, é no poder do que eu posso falar. É o poder onipotente das palavras humanas. Aí você vê a anulação da soberania divina e o caos na terra. Os problemas do mal na terra ficaram na mão dos homens e o poder das suas palavras. Agora, quanto poder tem a palavra de um homem? Eu coloco aqui: o poder divino das palavras humanas. As palavras do Evangelho da Maldição, vamos começar vendo o que ele diz que esse Evangelho da Maldição, qual o poder que nós temos. Tem até um livro que o título é Há Poder em Suas Palavras. E você vai encontrar a essência dessa mentira diabólica. Então, as palavras do Evangelho da Maldição têm poder em si mesmos. São comparadas a sementes, que dentro de si mesmo tem o poder para germinar. Olha o que o herege Jorge Linhares diz, abre aspas, ele diz: as palavras são como sementes que, caindo em solo próprio, achando as condições favoráveis, germinam, crescem e frutificam. Diz ele ainda: nossas palavras podem alimentar ou anular a ação de Satanás. Ou seja, quando você está falando, você falou, por exemplo, que você vê uma criança e você diz: te ajeita, cara, isso não é jeito de homem não, porque ele está, muitas vezes a criança está copiando jeito de efeminamento, jeito de mulher. Aí, para o Jorge Linhares, ele está dizendo, já vai dizer que isso é uma maldição, aquele menino vai se tornar um gay. Rapaz, sinceramente. Então, ele diz: as palavras são como sementes que, caindo em solo próprio, assim, ele diz aqui: nossas palavras podem alimentar ou anular a ação de Satanás. Ou seja, não só a palavra do homem tem poder, mas tem ainda um poder para tornar a ação de Satanás mais poderosa. Onde é que ele encontra isso na Bíblia? Aí ele fala aqui de um ritual de quebra de maldição, e ele diz aqui: convidei-a, essa pessoa que ele estava quebrando a maldição, para orarmos juntos. Pedimos a Deus a solução dos conflitos emocionais e, depois de comum acordo, quebramos, veja bem, quem está quebrando são eles, e anulamos a maldição das palavras de zombaria. Naquele momento, o Senhor a libertou. Então, eles quebram e depois diz que Deus libertou. Se foi Deus que libertou, não foram eles que quebraram. Até porque não existia tal maldição. Qual é a incoerência? Pedem a Deus a solução do problema e depois, como se fossem oniscientes,
conhecessem tudo e onipotentes, decretam a solução desse mesmo problema. Então você vê aí que o homem é o centro, a glória do homem. Então, outra característica da heresia diabólica, dessa doutrina, da confissão positiva, do poder das palavras para amaldiçoar, ou até para abençoar. Se o cara é se, por exemplo, o filho é um sem vergonha, é um safado, não importa se todo dia o pai abençoa. Ele vai colher o fruto do pecado dele. E se o pai pode amaldiçoar ele todo dia, se ele se converter e seguir a palavra de Deus, maldição nenhuma vai pegar nele. Então, é o humanismo disfarçado. O que é o humanismo? O homem é que é o antropocentrismo, o homem é o centro. E o humanismo gira em torno do reinado do homem, da soberania do homem. Então, é um humanismo, não é uma teologia onde Deus é o centro. O homem é que coloca as maldições mediante suas palavras de praga, e outro homem, mediante palavras de oração a Deus e repreensão do diabo, quebra essas maldições. Ou seja, tudo tem a ver com o homem. O homem bota a maldição e o próprio homem tira. Deus entra apenas como ator coadjuvante, com um papel secundário e quase dispensável. Um exemplo dessa heresia, o Jorge Linhares, na página 15 do livro dele, ele diz, abre aspas, quando você se casar e tiver filhas, não haverá paz em sua casa. Se os pais disserem isso, né? Ele está contando aqui um caso. Eles serão contenciosos e a discórdia será uma constante. Depois de algum tempo, o pai disse isso para a filha, ela se casou. Vieram os filhos e a maldição cumpriu-se plenamente. A casa virou um inferno. Tivemos um tempo de aconselhamento e oração e a maldição foi quebrada. Você nota como um filho do diabo desse, disfarçado de anjo de luz, de quebrador de maldição, em vez de levar aquela mulher a ver os problemas da casa dela, que ou o marido dela agia pecaminosamente, ou ela, ou os dois, e por isso estavam vivendo todos os problemas e maldições relativas ao pecado. Então ele atribui o pecado dela a palavras idiotas que o pai disse ou a mãe. Outra coisa, heresia errada aí. Uma teoria que implica caos do universo. Porque o universo, a Bíblia diz que Cristo é que sustenta todas as coisas, Cristo é que mantém tudo em harmonia, porque Ele tem a soberania de tudo. Mas nesse caso aí, é o homem que bota a maldição, é o homem que tira a maldição. A coitada da criança, ela não tem controle sobre a boca do pai e da mãe. Então, casou com um pai e uma mãe desbocados, atrevidos, que não tem trava na língua. Esses pais vão dizer coisas horríveis. E por isso essa criança vai ser amaldiçoada. Então, no caso das palavras duras da mãe em relação ao futuro da filha, no caso acima, foi o caso da mãe, que diz que quando a filha se casasse, ela ia ter filhas e não teria pai em sua casa. E, de fato, a vida dela aconteceu problemas, mas não tem nada a ver com o que essa mãe disse. Então, é uma teoria diabólica que implica caos do universo. No caso das palavras duras e impensadas da mãe em relação ao futuro da filha, se é verdade que o lar da moça se tornou um inferno por causa da maldição da mãe, e não por conta de pecado dela, isso seria terrível. Por isso implica que o destino das pessoas e do universo estariam no poder das palavras dos pecadores, inconsequentes, falíveis e imprevisíveis. Isso geraria o caos na Terra e um descontrole total da vida nesse planeta. Isso anularia a própria soberania de Deus do universo. Falou, Deus não podia fazer nada. Isso tiraria o governo das mãos de Deus e colocaria na boca dos homens. Isso é ridículo. É antropocêntrico, é colocar o homem no centro. É o reino do homem, não o reino de Deus. É antibíblico, é diabólico. Agora eu faço uma pergunta.
Deus depende das palavras humanas para agir? Na verdade, com essa doutrina, eu não estou amarrando o diabo, não. Eu estou amarrando a Deus. Deus fica amarrado, não. A mãe dele pronunciou essa maldição. Eles têm de encontrar alguém para quebrar. Eu não posso fazer nada. Então a pergunta, Deus depende das palavras humanas para agir? Deus depende do homem? Na realidade, o Deus da maldição hereditária não é o Deus da Bíblia. É um Deus que depende do homem. Esse é o evangelho da confissão positiva. Você só pode falar palavras boas. Porque se você falar qualquer palavra negativa, isso vai ocorrer. Claro que o certo é procurar sempre falar palavras boas, de incentivo, de encorajamento. É a noutesia falada na Bíblia. Porém, a Bíblia manda repreender e manda criar vergonha ou sem vergonha. Manda denunciar o pecado dos safados, dos rebeldes. Então, o Deus da confissão positiva, desse evangelho da confissão positiva e desse evangelho da maldição, olha o que é que o Linhares diz, nos versos, lá nas páginas 16 e 18 do livro dele. Abre aspas. Ele diz, palavras produzem bênção ou maldição. Palavras negativas dão lugar à opressão demoníaca, palavras positivas, que é a confissão positiva, palavras amorosas, de fé e de confiança em Deus, liberam o poder divino para desfazer a opressão. Então, é a palavra que outra pessoa diz que libera o poder divino, o poder de Deus está amarrado. Se a mãe quer que Deus abençoe o filho dela, mas Deus está amarrado, a mãe tem de liberar palavras, o pai. Você nota que é um negócio diabólico. É um ensino novo, herético. Aqui faz uma caricatura de Deus, do Deus da Bíblia. Diminui a Deus, desonra a Deus essa doutrina. Essa afirmativa deixa Deus dependente das palavras humanas para liberar seu poder. É quase como se Deus precisasse de autorização humana para agir. Esse não é o Deus da Bíblia. É sim uma grotesca caricatura do Deus da Bíblia. É como se uma criança de 2 anos rabiscasse numa folha e desenhasse o pai. Ele vai fazer uns riscos horríveis. Esse é o Deus Deus patético, fraco, limitado, impotente, da teologia da confissão positiva e dessa maldição hereditária. De fato, é um Deus destronado pelo homem, que proclama sua pretensão à divindade quando imagina que suas palavras podem fazer tudo acontecer. Ainda, isso aqui é uma cópia da psicologia freudiana, só que mistificada, com tons de espiritualidade. A pessoa está com um problema, aí Freud dizia, todos os seus problemas hoje têm a ver com o que seus pais fizeram no passado, ou seus avós, ou seus antepassados. Ou seja, é a psicoterapia freudiana mistificada, ou doutrina da transferência de culpa do pecador para seus ancestrais. Consiste na transferência da culpa e da responsabilidade do comportamento pecaminoso pessoal de alguém para parentes, amigos, professores que no passado disseram algo impensado. Tentar ajudar alguém, aliviando sua culpa por transferi-la para maldições herdadas da família, é apenas uma variação maligna da técnica humanista, antropocêntrica, que exalta o homem, criada pelo ateu Sigmund Freud, que em vez de usar maldição, ele usa o termo complexos e doença mental para explicar comportamentos anormais e erros e pecados das pessoas, lançando a responsabilidade de seus pecados e crimes em seus parentes e professores de um passado distante. O evangelho da maldição ainda é um processo sutil de transferência de culpa. Seus mentores, os criadores dessa doutrina diabólica, atribuem os pecados à maldição hereditária. Olha o que o Jorge Linhares diz. Ele diz, comecei a perceber nos testemunhos de prostitutas, olha o que ele diz,
comecei a perceber nos testemunhos de prostitutas, de homossexuais, ladrões e assassinos, que quase sempre seu envolvimento nesse tipo de vida irregular fora precedido por palavras de maldição proferidas principalmente pelos pais. Olha que filho do diabo. As mulheres são prostitutas, os homens são homossexuais, outros são ladrões e assassinos por conta da maldição lançada pelos pais. São os inocentes. É o que Freud diz. Seus pais lhe deixaram com complexo. Seu pai bloqueou o seu crescimento. Isso diz o Jorge Linhares no Brasil. Vamos para a cópia original lá nos Estados Unidos. Marilyn Hick, ela diz: essas coisas que nos perturbam e apoquentam são realmente maldições de famílias ou de gerações. Problemas que começaram com nossos ancestrais e vieram até nós. E o que é pior, eles não vão parar aqui. Podem ser transmitidos aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos. Agora você vê como isso é diabólico, como isso desvia da sã doutrina, como isso é um ensino de demônios. A própria Marilyn Hick fica falando com o demônio e ensinando coisas porque os demônios disseram algo. Então, o pecador que pela sua natureza, mostrando aqui como o ladrão, a prostituta e todos os que se desviam para o mal, vão se sentir inocentes. O pecador que pela sua natureza decaída, já gosta de arrumar desculpa para seus pecados, lançando a culpa ou transferindo a sua culpa para outros, encontra nessa teoria diabólica um meio fajuto de aliviar sua consciência, por lançar a sua própria culpa sobre os outros. Foi o que Adão fez após a queda, transferiu sua culpa para Eva e Eva para a serpente. Então, o tremendo mal que o ateu Freud fez através da psiquiatria, da psicanálise no mundo secular, os defensores da maldição hereditária de família estão fazendo no evangélico, criando um bando de gente responsável pelos seus próprios pecados, se achando inocente e vítima das palavras impensadas dos pais. Esse evangelho da maldição usa os ancestrais, os parentes do passado, como bodes expiatórios das culpas presentes dos pecadores. Deus abomina essa inversão maligna. Olha que Deus diz em Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um quanto o outro. É o que eles estão fazendo. Eles estão justificando o perverso, lançando a culpa para seus ancestrais. A seguir, damos o exemplo que acabamos de falar. O Jorge Linhares culpa os pais por comportamento homossexual. Na página 13 do livro dele, Bênção e Maldição, ele diz: depois de ser tanto tempo amaldiçoado, acabei me envolvendo com o homossexualismo. Ele está aconselhando lá um homossexual, aí, conhecendo a doutrina do Linhares, ele diz: eu sou homossexual porque eu fui amaldiçoado, não é porque eu escolhi desobedecer a Deus, não. Então, uma confrontação invertida. Mais adiante, no livro do Linhares, ele confronta o pai de um jovem homossexual com as seguintes palavras: ele, o gay, é homossexual por sua culpa, você que é o pai. O senhor, como pai, o amaldiçoou desde pequeno, chamando de mulherzinha. Então você nota como é que os crentes são tão ingênuos, são tão babacas. O cara diz um negócio dele, diz que o cara hoje é homossexual porque o pai chamava ele de mulherzinha. Você acredita mesmo nisso? É porque você não conhece a Bíblia. Infelizmente, os crentes não conhecem a sua Bíblia. E todo herege que aparece com a doutrina nova, ele engole. A Bíblia fala de arrependimento e não de quebra de maldição.
Em vez de ficar procurando um bode expiatório no passado para lançar a culpa do pecador, deve-se seguir o processo bíblico de levar o pecador a assumir pessoalmente toda a culpa de seu comportamento pecaminoso, sem desviá-la para ninguém mais. Isso foi ensinado nesses 2000 anos de cristianismo, iniciando com um processo genuíno de arrependimento e restauração. Meu filho, você é homossexual porque você escolheu isso, é escolha sua. A Bíblia diz que é um ato antinatural, abominável por Deus. Você escolheu isso. Não importa o que disseram. Ainda eles falam do pacto do diabo, a revelia do consentimento da pessoa. Essa doutrina coloca o diabo como centro de todos os problemas humanos. E não o pecador. Quando Deus diz, cada um se queixa do seu pecado, a Bíblia diz, cada um se queixa do pecado do diabo por conta de seus pecados. O homem, depois da queda, quis responsabilizar o diabo pelo pecado dele. Deus disse, é você, terra amaldiçoada por você, e não por causa do diabo. A mulher culpa a serpente, e Deus disse, foi você. Então eles falam de pacto com o diabo. Essa doutrina coloca o diabo como centro de todos os problemas humanos. Podemos fazer um pacto com o diabo entregando outra pessoa a ele. Isso sem aquele que fez o pacto e o que é entregue saber ou fazer isso conscientemente. No caso de entrega de uma pessoa ao diabo pela maldição da mãe, o Jorge Linhares diz, a mãe diz para a filha, sua burra, sua preguiçosa, o diabo que te carregue. Na segunda linha, o Jorge Linhares diz, mesmo sem intenção, essa mãe entrega a filha ao diabo. Ou seja, essa filha ficou presa ao diabo com um pacto por conta do que a mãe falou. Então, o homem de Corinto entrega a Satanás por causa de seus próprios pecados. Paulo manda entregar ele a Satanás, mas por conta da imoralidade sexual dele, e não porque alguém com raiva decidiu fazer isso. Leia 1 Coríntios 5, 1 e 5. A decisão de entrega espiritual de vida tem de ser algo individual e transferível. Ninguém pode me entregar para o diabo, ninguém pode me entregar a Deus. E eles falam de batalha espiritual, que estão batalhando espiritualmente contra o diabo. Então essa falsa guerra contra o diabo é um espetáculo de supervalorização do diabo, com desvalorização da soberania de Deus. A Bíblia diz que Deus é o soberano absoluto do universo. Deus é o sumo bem, Deus faz o que lhe apraz. Veja Salmo 135, 6. Quem é que tem mais poder? As palavras de Deus ou as palavras do homem? Vejamos. Na doutrina dos pecados por herança, você vai ver que as palavras do homem valem mais do que a de Deus. As palavras humanas têm poder em si mesmas para realizar aquilo que dizem. Eu pergunto aqui, as palavras humanas têm poder em si mesmas para realizar aquilo que dizem, como os exemplos que eles deram, todos falsos? A resposta é não. As palavras que têm poder em si mesmas são as palavras de Deus escritas na Bíblia. Faço a pergunta, quanto poder têm as palavras humanas? Somente o poder que Deus lhes dá conforme o seu propósito. A palavra humana que tem poder é aquela que é falada em nome de Deus, como no caso dos profetas bíblicos ou dos pregadores da palavra escrita. Então, quando eles estão pregando a palavra de Deus, essa palavra tem poder, porque ela é de Deus. Olha o que é dito aqui, 1 Reis 16 e 7. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anania, contra Baase e contra a sua descendência. Então aqui não era a palavra do profeta Jeú, ele diz aqui a palavra de Deus que eu estou falando. E em 1 Reis 17 e 24, disse Elias, nisso conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então a palavra que não volta vazia, sem cumprir o seu propósito, a palavra que realmente tem poder é a palavra de Deus e não a palavra dos homens. Olha o que diz Isaías 55 e 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, o que nós temos percebido até agora? O poder e efeito das palavras do homem são como a flor que murcha, mas a palavra de Deus é diferente. A palavra do homem é flor murcha. Olha o que diz aqui: seca-se a erva e cai a sua flor. Essa é a palavra do homem. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Primeiro, Isaías 40, verso 8. Portanto, não é a palavra dos homens que devemos temer, mas a palavra de Deus. Então a pergunta: quanto poder tem a palavra de fé, que é outra terminologia deles, a palavra de fé, a confissão de fé, ou pronunciada com fé, conforme Mateus 11, 21 e 24. O que é que há de errado com essa doutrina da confissão positiva, que dá poder às palavras do homem de abençoar e amaldiçoar? Em Marcos 11, 21 a 24, está escrito: Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tendem fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo-vos que tudo quanto pedides em oração, crede, pedides em oração. Oração é uma petição, não é uma ordenação, não é uma declaração positiva. Isso aí vem da bruxaria, que diz que a oração é uma confissão positiva. Sequer eles foram originais. Os bruxos modernos criaram uma ideologia chamada de pensamento positivo. Criaram a neurolinguística, que aquilo que você fala acontece. Então eles trouxeram isso da bruxaria. Eles trouxeram isso para dentro da igreja, dando esse poder, o poder da serpente aos crentes, que não é o poder de Deus. Então, porque em verdade vos afirmo, que alguém se dissesse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo-vos que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, pedir, confiando que se for de acordo com a vontade de Deus, porque Cristo diz também que tem de ser conforme a vontade de Deus, a pessoa recebe. Agora, os defensores da confissão positiva, como a Valnice Milhome, essa tal da Tânia, Jorge Linhares, a Igreja da Lagoinha, da Ana Paula Valadão, do Márcio Valadão, todos creem nessa heresia, defendem essa heresia. Os defensores da confissão positiva interpretam mal esse texto, como se Deus estivesse dando total soberania e poder irrestrito às palavras do homem, de dizer a um monte, lança-te ao mar. Ele está falando, se houver fé, são montes de problemas, ele está falando figuradamente. Mas como é que eles interpretam? É como se Deus estivesse dando poder irrestrito às palavras do homem, poder para conseguir qualquer coisa, bastando para pronunciar, declarar ou confessar o que se quer. E a chave dessa soberania seria a fé. Mas o que seria essa fé que está falada? Aquilo que você pedir, você poderá receber. É a fé centralizada em Deus. No versículo 22, ele diz lá: tende fé em Deus. É fé que não carece de sinais visíveis. É fé humilde, que pede e não que declara, que não acredita que porque se declarou vai conseguir. O que essa fé não é uma fé na fé. Eu pedi com fé, vou conseguir. Então isso é fé na fé. Ou seja, como se a fé fosse algo em que se deva confiar.
Biblicamente, não se deve confiar no poder da fé, mas sim no poder de Deus, conforme Marcos 11, 22. Não é fé no homem. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro. Isso é, confia em si mesmo, conforme Jeremias 17, 5. Não é fé que funciona independentemente da vontade de Deus. Em 1 João 5,14 ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos, ou seja, não é declarar, acreditar que tem poder só em falar, mas pedir alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é segundo a minha vontade eu quero, ele vai dar não. Conclusão. Um confronto entre a verdade e o erro. Os autores dos livros examinados, Jorge Linhares e Madeline Hick, da Confissão Positiva, da Maldição Hereditária, dão várias fórmulas para se quebrar a maldição hereditária de família. Essas fórmulas contêm coisas bíblicas, porque toda heresia mistura coisas bíblicas com antibíblicas. Outras fórmulas contêm coisas bíblicas, outras antibíblicas e ainda outras inventadas simplesmente por incredulidade dos autores, que gostam de andar pela vista dos milagres e não pela fé. Então, o que é que tem de verdade? É verdade que o pecado gera maldição, que a maldição é castigo. É verdade que o pecado gera maldição ou castigo na vida do sujeito, autor desse pecado. Olha o que é dito em Gálatas 6, 7, 8. A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor, ou seja, pecar. Vosso Deus, não cumpriu o mandamento, vai ter maldição. Mas vos desviardes do caminho que eu vos ordeno. Está lá na Torá. Você vai ter maldição se você não obedecer, não é seu pai não. Seu pai, se ele não obedecer, ele vai ter problemas. E em Gálatas 6, 7 e 8, Paulo diz, aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então você está ceifando coisa ruim porque você semeou o seu pecado. Não foi ninguém que falou nada não. Exemplos de pecados específicos causadores de maldição ou castigo divino ao pecador. Portanto, quem gosta de amaldiçoar, praguejar e desejar mal aos outros. A Bíblia condena aqui em Salmo 109, Romanos 12, 14. A maldição da idolatria, que virá sobre o idólatra. Deuteronômio 27, 14 e 15. A maldição sobre a feitiçaria, está em Deuteronômio 10 e 14. Aqui, quem vai ser amaldiçoado é o feiticeiro, não é porque a mãe era feiticeira, ele vai ser amaldiçoado. A Bíblia tem uma maldição de rebeldia contra os pais. O filho rebelde, ele tem uma maldição sobre ele, por isso que os conselheiros de família ensinam que a coisa mais importante que o pai deve inculcar na cabeça do filho é não ser rebelde contra eles. Porque o filho rebelde está debaixo de uma maldição. A Bíblia, lá em Deuteronômio, tem maldição contra a crueldade com os deficientes. Deuteronômio 27 e 23 tem a maldição pela imoralidade sexual. Então, é verdade, existe maldição de pecados, porém não pecados herdados, isso é coisa do diabo, mas o pecado cometido. Portanto, é mentira que a maldição de outra pessoa, seja pai, mãe, pastor, seja lá quem for, traz que a maldição de outra pessoa, ou problemas que ela tem, é consequência, que a maldição de outra pessoa é consequência dos pecados transmitidos como herança a seus familiares. Quando a Bíblia diz que cada um dará conta do seu pecado. Olha o que diz em Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se a maldição hereditária, a confissão positiva fosse verdade, quando eu fosse dar conta a Deus, eu assim, eu estou pecando, estou nessa vida desgraçada por causa de meu pai que falou lá aquelas coisas. É verdade
que as consequências do pecado de alguém afetam indiretamente seus familiares e conhecidos, pois ninguém peca para si só. As consequências atingem a todos. Quando a Bíblia diz que no caminho do pecador é um caminho onde há destruição e miséria. Então, o pai alcoólatra, o filho vai sofrer. Mas quem vai pagar o pecado do alcoolismo é o pai. Se mais na frente o filho também se tornar alcoólatra, ele vai ter a maldição do alcoólatra. Então é verdade que as palavras humanas podem se tornar muito destrutivas. Por exemplo, Joseph W. Stower, que é parente do nosso querido missionário Daniel Stower, que trabalha aqui em Fortaleza, o Joseph Stower, ele resume bem o poder destrutivo das palavras. Nossas palavras não têm um poder mágico de destruir as pessoas como uma maldição, mas podem ferir por sua agressividade, pela grosseria com que falamos. Então, Joseph Stoll diz: as palavras podem ser destrutivas em 3 aspectos. Elas podem destruir nosso relacionamento com Deus. Eu conheço pessoas que blasfemam contra Deus. Segundo, nosso relacionamento com aqueles que amamos. Então, as nossas palavras podem causar dor, separação e até nosso relacionamento conosco mesmo. Ou seja, a pessoa que ela não vai acreditar na neurolinguística, no pensamento positivo, na confissão positiva, que por ela dizer eu vou ser rica, ela vai se tornar rica. Eu vou ser bonita, não. Mas a pessoa pode ser positiva no sentido de dizer, eu estou passando por provação, mas o Senhor mandou eu ter bom ânimo, ele venceu o mundo. Eu estou em dificuldades, mas o Senhor diz que Ele vai transformar todas as minhas tribulações em algo bom, vai me tornar parecido com Jesus Cristo. Deus odeia a pessoa que vive murmurando, se queixando. A geração que morreu no deserto é porque não agradecia nada do que Deus fazia para suprir as necessidades deles no deserto. Então, o livro do José Stower, nunca mais vi nas livrarias, mas é muito bom, eu tenho na minha biblioteca. O título é O Controle da Língua. O crente precisa controlar a língua dele. É dito que na língua há o poder da vida e da morte, não um poder mágico. Mas uma palavra que você diz, humilhando profundamente uma pessoa, pode fazer ela ficar tão desanimada que ela pode até se suicidar. O Dale Carnegie, no livro, eu li há uns 40 anos atrás, eu era adolescente ainda, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. O Carnegie, ele diz que teve um grande novelista inglês, ele fazia romances maravilhosos, e um dos romances que ele fez, teve um crítico de literatura em um jornal, que fez uma crítica tão cruel, tão humilhante, que ele se suicidou. Então é nesse sentido que nas palavras tem o poder da vida e da morte, não em si mesmo. Aquele crítico podia ter feito toda aquela crítica, e aquele homem poderia ter reagido, como muitos reagem. Meus críticos me ajudam a melhorar. Pode ser que muita coisa que ele está dizendo é injusta, mas deve ter alguma coisa que eu possa aproveitar. E poderia ter usado a crítica dos críticos para melhorar, mas não, ele era uma pessoa fraca, ele se matou. Então nós não sabemos muitas vezes o poder, esse poder de ferir, de magoar. Não é de trazer uma maldição, um feitiço sobre ela, não. Então, o livro O Controle da Língua, de Joseph Stower, ele foi editado, lançado pela editora Batista Regular.
Voltando aqui para a Bíblia, Tiago nos adverte: a língua é fogo, é mundo de iniquidade, contamina o corpo inteiro, põe em chamas toda a carreira da existência humana, ou seja, aquele novelista morreu, se matou, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago 3,6 diz: não que elas tenham poder mesmo. Aliás, eu li Tiago, né? Diz que a língua é fogo, e eu comento: não que as palavras tenham um poder místico, sobrenatural, nelas próprias para destruir. Mas as palavras podem promover destruição pelos efeitos causados pela reação negativa e antibíblica de pessoas muito sensíveis, como aquele novelista que se matou. A minha esposa Carmita diz algo muito sábio acerca de agressões verbais. Ela diz: quem é dono de sua boca diz o que quer. Eu sou dona dos meus ouvidos, escuto o que eu quero. Vou repetir. Quem é dono da sua boca diz o que quer. Eu sou dona dos meus ouvidos, escuto o que eu quero. Em resumo, as palavras humanas de maldição só terão poder em quem vier a escutá-las com temor. E já foi doutrinada a acreditar no feitiço envolvendo essas palavras. E venham a se deixar impressionar psicologicamente pelas mesmas. Vejamos Eclesiastes 7, 21 e 22. Olha o que é dito aqui. Não aplique-se o coração de todas as palavras que se dizem. Você não fica escutando tudo que diz sobre você, não, todas as fofocas. Aí diz aqui: para que não venhas ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu tens amaldiçoado aos outros. Charles Spurgeon também aconselhava as pessoas a terem um ouvido surdo e dizia: não des o coração a todas as palavras ditas, não as leve ao coração, ou não lhes dê importância. Não atentes para elas, nem procedas como se as tivesse ouvido. Ou seja, algumas palavras a gente deve deixar entrar, como usa a metáfora, entrar por um buraco do ouvido e sair pelo outro, um orifício do ouvido e sair pelo outro. Então, o príncipe dos pregadores batista, Charles Spurgeon, ele diz: não des o coração a todas as palavras ditas. Ah, meu Deus, olha o que foi que disse sobre mim. Não as leve ao coração, ou não lhes dê importância. Não atentes para elas, nem procedas como se as tivesse ouvido. Faça quando se ouviu com o ouvido surdo. Você não pode deter a língua das pessoas. Portanto, a melhor coisa é deter os seus próprios ouvidos e não ligar para o que digam. Isso Spurgeon escreveu em lições aos meus alunos, no livro, né, na página 174. Outra mentira é dizer que as palavras de maldição têm poder em si mesmos. As palavras dos amaldiçoadores são como eles próprios, vento. Essas palavras são ocas, vazias, sem poder em si mesmas. Porém, elas voltarão para eles como um bumerangue, pois quem deseja o mal aos outros está desejando para si mesmo. Jeremias 5,3 diz: até os profetas não passam de vento, esses que ficam amaldiçoando com sua boca, porque as palavras de Deus não estão com eles. As suas ameaças, maldições se cumprirão contra eles mesmos. Ainda as palavras e as maldições dos prognosticadores ou profetas que não são inspirados por Deus são considerados como palha, sem nenhum valor ou possibilidade de se cumprir. Aqui eu termino a parte 1, porque o Zap só permitiu colocar o texto até aqui. Então eu vou finalizar essa parte e vou copiar a parte 2. Parte 2 do estudo sobre maldição hereditária e confissão positiva. A falsa doutrina da teologia da prosperidade, que diz que os nossos pecados foram motivados não pela nossa própria culpa, mas por palavras de maldição lançadas por antepassados nossos. E que
há poder nas próprias palavras do crente para amaldiçoar ou abençoar. Há um poder mágico. Então, na primeira parte, eu não pude colocar tudo porque o Zap não permitiu. Então, o restante vem agora. Outra mentira é dizer que as palavras de maldição têm poder em si mesmas. As palavras dos amaldiçoadores, como eles próprios, são vento, são ocas, vazias ou sem poder em si mesmos. Porém, essas palavras que eles usam para amaldiçoar os outros voltarão para eles mesmos como bumerangue. Bumerangue é uma arma australiana que os aborígenes, os naturais daquela terra, eles jogam, ela sai girando, bate no alvo e volta para eles. E se não souber atirar, ela acerta na cabeça de quem jogou, pode até matar. Então, quando fala que aquele ditado, o feitiço virando contra o feiticeiro. Até os profetas não passam de vento. Isso aqui é Jeremias 5:13, abre aspas. Até os profetas, esses que não falam as palavras de Deus, inspiradas, não passam de vento, porque a palavra de Deus não está com eles. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. As suas ameaças ou maldições se cumprirão contra eles. Ainda as palavras e as maldições dos prognosticadores ou profetas que não são inspirados por Deus são consideradas como palha, sem nenhum valor ou possibilidade de se cumprir. Aqueles que amaldiçoam o seu próximo estão ignorantemente se colocando em curso de colisão com a própria maldição que proferem. Não porque as suas palavras tenham poder em si mesmas para amaldiçoar eles, mas porque Deus os fará colher a maldição que está plantando para os outros. Olha o que é dito aqui em Gálatas 6:7 e Mateus 7:12. Primeiramente, ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que aquilo que o homem semear, também ceifará. Está semeando maldição, desejando mal para o próximo, é isso que vai acontecer com você. E a lei áurea, em Mateus 7:12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles. Se você quer ser roubado, roube. Se você quer que mintam a seu respeito, mintam acerca dos outros. Se você deseja o mal para os outros, pode ter certeza que você não terá a bênção de Deus, então você vai se desastrar na vida. Ainda é mentira dizer que o homem tem prerrogativa ou poder de autorizar o diabo a cumprir maldição, a maldição de suas palavras na vida dos outros, como aquela mãe que é dito que ela entregou a filha ao diabo e a partir dali a filha estava presa ao diabo. Aqui é uma inversão conceitual, ou seja, é o sentido oposto, contrário do que realmente é. Pois conforme a Bíblia, é a humanidade que jaz no maligno, e não o maligno que jaz na humanidade. É a humanidade que é escrava do diabo, e não o diabo que é escravo da humanidade. O mínimo que o homem pode fazer é dar lugar ao diabo em sua própria vida. Ele não pode dar lugar ao diabo na vida de outra pessoa. Ou seja, fazer ou dizer coisas que darão um progressivo controle de Satanás sobre sua vida. Porém, a Bíblia nunca diz que podemos autorizar o diabo a executar maldições na vida dos outros. Veja 1 João 5,19 e Efésios 4,27. Então, essa definição veio da feitiçaria. Na feitiçaria, lançar feitiço equivale a lançar malefício ou maldição de feiticeiro. De fato, não há real base bíblica e teológica para as definições e práticas da maldição hereditária. Quando Jorge Linhares, pastor batista brasileiro, na verdade ex-batista, que a igreja dele, quando se transformou em neopentecostal, juntamente com a igreja da Lagoinha, deixaram de ser batista, porque um princípio batista é que a Bíblia é a única regra de fé e prática, não aceita revelações fora da Bíblia.
Então, quando Jorge Linhares e Marilyn Hickey, lá dos States, e outros defensores dessa heresia usam versículos da Bíblia, usam textos que falam do poder das palavras de maldição, mas tirando-os do contexto, distorcendo, manipulando e adulterando o sentido da palavra de Deus. E para apoiar sua doutrina insustentável biblicamente, usam um grande número de supostos testemunhos com interpretações subjetivas, falaciosas, enganosas. Então, finalmente, para encerrar, podemos dizer, o fato é que os textos usados por eles não dão respaldo à hereditariedade, à maldição hereditária da família, defendida por eles e muitos outros. Então, irmãos, vamos ter maior apego pela Bíblia, vamos acreditar na Bíblia, não vamos acreditar nesses falsos pastores e, principalmente, falsas pastoras. Elas estão trazendo um grande caos nos Estados Unidos. O diabo está usando a elas para transformar os conceitos bíblicos, realmente bíblicos, para conceitos frouxos, conceitos de uma psicologia humanista, antropológica, liberal. Então tome cuidado com Joyce Meyer, tome cuidado com Marilyn Hickey e outras. Se firme na palavra de Deus, se firme sobre a rocha. Que Deus nos abençoe. Aqui vos fala pastor Laerto, José Laerto, da Igreja Voz Bíblica, nesse 27 de abril de 2024. Tenha uma boa noite. Com a graça e a paz de Deus, e fé somente na sola Escritura, somente na Bíblia.